Olá, alunas e alunos do Sérgio Milton Cunha. Sou a professora Amanda, da área de Ciências Humanas, e a gente voltou agora com a segunda aula de Sociologia. Como eu falei no vídeo anterior, serão 5 vídeos relacionados às aulas, né, de Sociologia, né, ao conteúdo de Sociologia que está definido no material, né, que vocês já estão utilizando. Essa aula corresponde à aula do primeiro ano, né, que é a primeira etapa do seu livro didático, ao capítulo 12, certo? Vamos lá. Como eu disse, a aula de Sociologia, da etapa 1, capítulo 12. Né? Nesse capítulo, nós vamos ver a divisão, o trabalho, né, na perspectiva da sociologia, a divisão social do trabalho na perspectiva de Marx e Durkheim, as variadas visões acerca do sindicato e o trabalho e as suas metamorfoses, né, o processo de produção. É muito importante dizer que o trabalho ele tem ele adquire diversos significados, diversos conceitos no decorrer da história, né? Nesse quadro vocês podem ver que tem assim, antes da reforma, o trabalho era igual a dor, depois da reforma, o trabalho é igual a bênção, e nos dias de hoje o trabalho está relacionado a status. O que é essa reforma, né? Não é a reforma da sua casa nem da minha casa, é a reforma protestante. Nós estamos falando aí de uma concepção de trabalho antes da reforma protestante e que após a reforma protestante, todo aquele movimento que a gente viu na aula passada sobre iluminismo, renascimento, o trabalho, principalmente após a Revolução Industrial, ele vai adquirir um outro status. O status de bênção vai ser através do trabalho, da vida regrada, que Deus vai lhe abençoar com a riqueza. É muito interessante perceber que quando a gente estuda, por exemplo, se vocês ainda não passaram, vocês passarão pelo conteúdo de história, ou seja, a gente está estudando história antiga, a gente vê que o trabalho, ele tem 3 significações, né? O primeiro é o trabalho, a praxis que está relacionada ao exercício do pensar, né? O trabalho, quem realizava o trabalho praxis estava relacionado ao exercício do pensar, que eram os filósofos. O trabalho proebis eram pequenos comerciantes, eram os populares do reino, né, dos impérios, da Roma Antiga e da Grécia Antiga. E o trabalho labor era o trabalho braçal. O trabalho braçal, nesses impérios, eles eram direcionados aos escravos. E os escravos não eram os escravos como a gente tem a ideia de escravidão africana, mas lá os escravos, eles não estavam relacionados à questão da raça, e sim eram escravos de guerra, escravos por dívidas, então era possível a pessoa deixar de ser escrava. Isso é uma característica diferente da escravidão que aconteceu do continente africano e do continente americano. Então, quando a gente chega na Idade Feudal, né, na Idade Média, a gente tem uma concepção de trabalho relacionada à dor. Por que a dor? Porque o trabalho seria para purificar os seus pecados. Basta lembrar que na Idade Média, a ideologia que predominava era a ideologia da igreja, que dizia que você era um pecador desta terra e que para você se redimir dos pecados, você deveria trabalhar.
né? Então, quanto mais dor e sofrimento causasse o trabalho, mais, mais bênçãos no sentido de ter uma vida, né? Uma vida no plano superior era garantido. Então, quanto mais você sofresse na Terra, maior sua chance de ir para o céu. Após a Reforma Protestante, onde a gente tem o rompimento, né, dessa ideia que a Igreja Católica, que era a predominante, né, que dominava, ela coloca, a Reforma Protestante, ela vai trabalhar a questão do desenvolvimento econômico dos pequenos comerciantes, né? E eles vão associar ao modo de vida ao trabalho. Então, se você é uma pessoa que trabalha, Deus vai lhe recompensar, Deus vai lhe abençoar com a riqueza. Então, a riqueza, ela vai se associar à ideia de bênção. E isso vai estar relacionado ao modo como você irá se comportar socialmente, né? E nós temos um sociólogo que fez o estudo, né, sobre a ética protestante, o espírito do capitalismo, onde ele diz que o capitalismo, ele evoluiu, né, ele consegue evoluir na sociedade moderna justamente porque eu tenho a, o, o, o modo de vida do protestante, que era esse modo de vida da poupança, de pensar no amanhã, de se resguardar, de ter uma vida mais regrada. E com o decorrer da Idade Moderna e da Idade Contemporânea, o trabalho ele adquire hoje uma ideia de status. Se o seu trabalho ele é um trabalho, por exemplo, que não é um trabalho braçal como o de gari ou de um diarista, o seu trabalho ele vai representar o status e vai acabar representando que tipo de classe você ocupa na pirâmide social, né? Esse capítulo a gente vai discutir sobre o trabalho, mas é importante saber que hoje o trabalho ele tem essa ideia associada de status. E uma concepção, né, que na nossa vida, na sociedade capitalista, ela vai depender da exploração do trabalho associado. Quando eu falo de exploração, eu não estou falando de exploração no sentido negativo, mas de que a sociedade capitalista, ela sobrevive, né, da venda do trabalho, né? O trabalho, ele sai daquela concepção de fazer parte da pessoa e passa a ser uma mercadoria onde você vende e outra pessoa compra, né? No nosso caso. Existem as pessoas que estão do outro lado que estão comprando a força de trabalho. E por que a gente fala isso? Porque tudo que a gente faz hoje está relacionado ao consumo, né? E o consumo, a gente consome produtos que são fruto desse trabalho assalariado. Então, se você veste uma roupa X, se calça uma chinela Y, se você toma água, se você come pão com café, tudo isso é fruto, produto do trabalho de alguém. Então, vamos ver o que Marx fala sobre o trabalho, né? O Marx, ele vai analisar o trabalho numa perspectiva histórica, né? E depois ele vai se prender ao trabalho assalariado. Por quê? Porque o trabalho assalariado é a característica da sociedade capitalista, que é essa sociedade que surge na Idade Moderna, né? Com a Revolução Industrial e todas aquelas transformações que a gente já discutiu no capítulo anterior. Né? É importante também saber que a sociedade capitalista é a sociedade onde vai ser desenvolvida essa ideia de trabalho enquanto mercadoria. E o trabalho, ele vai ser associado
à mercadoria, porque o trabalho assalariado é justamente o modo como a sociedade vai se reproduzir. Ou seja, se antes o modo de produção era o feudal, onde eu plantava, e uma parte daquela plantação eu iria usar para minha subsistência, na sociedade capitalista, eu mudo essa relação de trabalho e o trabalho passa a ser uma mercadoria que eu vou oferecer a quem pode pagar, certo? O trabalho assalariado é uma atividade central para a perpetuação das relações sociais entre capitalistas e trabalhadores, né? A grande questão é que há uma ideia que, a priori, a gente acha que é legítimo, que é o trabalho assalariado, é um trabalho livre, que você é livre para oferecer para quem pagar mais pelo seu serviço. Então, à primeira vista, o trabalho assalariado, ele pode sim ser considerado como atividade livre, né? No entanto, o que é que o Marx coloca? Que essa ideia de liberdade, na verdade, ela é uma ideia falsa. Por quê? Porque toda a sobrevivência e a subsistência da pessoa vai estar relacionada ao trabalho assalariado, né? Então, há uma relação de desigualdade profunda de poder, pois quem oferece a força de trabalho, ela está precisando, né? Ela está precisando de algo para a sua subsistência. E dentro da sociedade capitalista, quem detém os meios de produção, que pode ser a terra, os animais e os instrumentos, ou local, né? Local para se desenvolver o trabalho, essas pessoas é que vão ditar as regras dessa troca, inclusive o valor que aquele seu trabalho vai ter ou não. O capitalista tem um capital e com esse capital ele monta um negócio. Para isso, precisa contratar um certo número de trabalhadores. Aparentemente, o capitalista oferece o trabalho, o trabalhador pode aceitar ou não. No entanto, devemos considerar a desigualdade histórica dessa relação de troca. Ou seja, nessa relação de troca, quem tem poder, no caso, é quem detém esses meios de produção, né? Que é tudo aquilo que a gente precisa para trabalhar. E uma coisa que é muito importante das análises que Marx faz é justamente que ele faz uma crítica, né? Os filósofos, eles se limitaram a interpretar o mundo de diversas maneiras, mas eles não estavam preocupados em mudar. Então, Marx, quando via essas relações de desigualdade, ele queria entender a fundo como elas se criavam, né, como elas passaram a existir, mas com o objetivo de provocar uma transformação, né, que essas relações elas fossem transformadas. E para isso, ele faz um estudo muito profundo sobre a sociedade capitalista, onde ele vai perceber que desde sempre, na sociedade humana, há essa relação de desigualdade, sendo que somente o trabalho assalariado é capaz de causar o que ele chamou de alienação do trabalho, que é esse conceito que está aí nessa figura. A apropriação do objeto aparece como alienação, a tal ponto que quanto mais objetos o trabalhador produz, tanto menos pode possuir e tanto mais fica dominado pelo seu produto, o capital. O que parece difícil de entender, mas é bem simples se você relacionar a figura abaixo. Quando os homens, né, eram artesãos, eles tinham controle total sobre o processo de trabalho, né? Um artesão que fazia sapato, ele iria buscar o couro, cortar a sola, montar o sapato, cortar o molde, costurar tudo isso, tudo que envolve o processo de produção. Dessa maneira, ele tinha total controle sobre o processo de produção.
A partir do momento em que a gente tem a sociedade capitalista determinando como vai ser as relações de produção, e a partir do momento em que o trabalho industrial, o trabalho assalariado, na perspectiva da indústria, ela se impõe na sociedade, né? Ela é imposta na sociedade, o trabalhador que antes fazia tudo, ele passa a fazer apenas uma parte desse trabalho, uma parte segmentada desse trabalho. E quando ele passa a fazer isso, ele, obviamente, eu tenho um aumento da produção, mas, em compensação, eu tenho a perda do controle. E, para Marx, tudo que o trabalhador produz é dele, porque o trabalho, na perspectiva marxista, é algo que faz parte do ser humano. Então, o trabalho, ele não está só relacionado ao trabalho assalariado da mercadoria, mas sim ao modo como os seres humanos se constroem historicamente na sociedade. O trabalho que ele está falando é numa perspectiva filosófica do ato de transformar a natureza, o ambiente, para suprir as suas necessidades. Então, o trabalho, na perspectiva marxista, ele tem ele está relacionado a essa concepção filosófica, mas, e é justamente isso que ele diz, que quando a gente tem a instalação, né, da sociedade capitalista, eu perco essa noção do trabalho. Então, o trabalho, ele passa a ser eu tenho um processo de alienação. O trabalhador, ele não sabe mais o que produz. E aí você pode ver na figura, e um dos rapazes está dizendo, né, amanhã eu me aposento. Sabe o que eu vou fazer? Vou caminhar até o final dessa linha e descobrir o que eu estive fazendo nesses últimos 30 anos. Isso aqui é uma charge, uma crítica sobre esse modo de produção, né, segmentado, onde as pessoas elas exercem apenas uma função. E essa perspectiva de Marx, ele vai justamente dizer que a divisão social do trabalho é essa eterna luta de classes, onde eu tenho o trabalho assalariado, e eu vou ter a luta entre as classes da burguesia e do proletariado, que vão ficar lutando, que vão ficar brigando pelo poder, né? E ele diz que isso daí aconteceu em todas as sociedades, desde a formação das primeiras comunidades humanas, onde eu tinha, primeiramente, um modo de produção comunal, onde a divisão social do trabalho se dava pelo sexo, né, ser homem e ser mulher, e pela força física, e com o passar da evolução histórica, né, do homem na Terra, essa divisão social ela vai se mudar. Mas o que não muda é justamente que existe sempre uma classe que tem poder e outra que não tem, e que elas ficam brigando entre si, né, se tensionando, e é essa disputa de poder que faz com que a história da humanidade se modifique, se transforme. Por isso que o método do Marx é o método do materialismo histórico dialético. Esse materialismo é justamente porque ele estuda o modo como esses homens vão produzir, né, a sua existência por meio do trabalho, e histórico porque é essa produção da existência que é modificada porque sempre há a luta de classe. Outro teórico que observa a divisão social do trabalho é Durkheim. Para ele, a divisão social do trabalho é extremamente importante porque na sociedade capitalista, lembrando que Durkheim ele é o primeiro sociólogo, né, com o termo sociólogo,
ele vai dizer que a divisão social do trabalho é que é responsável pelo desenvolvimento da sociedade capitalista. Por quê? Porque ele acredita, ele dizia, né, que quanto mais especializado é o trabalho, maior os laços de dependência entre os homens, porque um vai ficar dependendo da produção do outro, né? E dessa forma, as sociedades seriam mais coesas. E aí, quanto mais especializada for a divisão, né, a divisão social do trabalho, maior é essa coesão, essa fusão entre as partes da sociedade. É muito. Também cabe ressaltar que essa visão do Durkheim, ele advém da visão em que a sociedade ela é entendida como se fosse um corpo humano. E no corpo humano nós temos os membros, né, cada membro com uma determinada função. E para ele, a sociedade era, de fato, podia ser comparada ao corpo humano, onde cada setor poderia ser comparado a um órgão, a um membro, e tinha uma função a desempenhar. E essa função é muito importante para o desenvolvimento do corpo todo. Então, se eu tenho em uma determinada função que não está sendo desempenhada de maneira boa, né, de maneira positiva, todo o corpo iria ficar doente, né? E aí ele fala divisão entre aqueles que devem cumprir uma atividade de organização da produção e mando e os que devem desenvolver a atividade produtiva. Ele também observa a existência de dois grupos, né, duas classes, né, na perspectiva marxista são as classes, em que um deve organizar a produção e o outro deve desenvolver. Sendo que, mesmo Durkheim dizendo que para que haja a coesão social, essa relação de desigualdade, ela deve ser preservada, cabe ressaltar que o autor, ele nunca defendeu a exploração do trabalho. Pelo contrário, ele dizia que o trabalhador, ele estaria muito mais satisfeito se os capitalistas, né, se os empregadores não usurpassem desse poder a ponto de deixar como aconteceu, né? Cabe ressaltar que o Durkheim, ele estuda, quando ele está estudando a sociedade, está tendo muitas greves, os, os resultados da Revolução Industrial não eram como os esperados, né? Quando a burguesia ascende à classe com poder, ela não quer mais a revolução, então ela vai tratar de deixar os proletários no patamar de desigualdade onde eles estão. Até porque a sociedade capitalista, ela se desenvolve com base na desigualdade de poder. É uma premissa, né? Eu preciso, de fato, que tenha os produtores, onde eles vão deter um capital, vão deter os meios de produção, e eu vou precisar dos empregados para exercer a força produtiva. E para ele, havia, para desenvolver essa solidariedade, né, essa coesão social, eu tinha que desenvolver também o que ele chama de solidariedade. E no livro de vocês, vocês podem acompanhar de maneira bem clara, né, a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica, né? Aqui nesse quadro eu tenho as diferenças, eu não vou ler, mas basta ressaltar que nas sociedades primitivas, que ele dizia, né, as sociedades simples, o que predominava era a solidariedade mecânica, onde as pessoas, essa sociedade, ela tinha coesão social, isso é um conceito muito importante do Caio, porque a coesão social é o que mantém a sociedade funcionando, a sociedade unida, né, sem estar despedaçada, coesa. E ele dizia que essa solidariedade era mecânica porque o que determinava essa coesão era
a questão do direito punitivo, ou seja, se você não fizer aquilo que está determinado na lei, você vai ser punido. Então, as pessoas acabam se forçando, né, a viver naquelas regras, naquelas normas sociais. Já numa sociedade onde predomina a solidariedade orgânica, que são as sociedades complexas, eu vou ter uma divisão do trabalho bem mais aprofundada e essa coesão social ela dava não porque as pessoas tinham medo de ser punidas, mas sim porque um setor depende de outro. E se um não funciona, o outro não vai, o outro também não vai funcionar. Então, essa interdependência que iria trazer, que iria ser a causa da coesão social. Por isso que em sociedades mais complexas, né, e se ele está falando da sociedade capitalista, eu tenho um predomínio da divisão social do trabalho, né, uma segmentação do trabalho, e essas sociedades tendem a ser economicamente mais complexas, complexo aqui no sentido não é de ser difícil, mas de ser mais desenvolvida. E, para Marx, na divisão social do trabalho, né, ele diz que existia 4 modos de produção, o modo de produção comunal, isso já é em Marx, né, a gente está falando aqui de Durkheim, agora a gente veio para Marx. Eu tenho 4 modos de produção, que é o modo como os homens materializam as suas necessidades. No modo de produção comunal, eu não tinha governos, eu não tinha, as comunidades eram nômades, então predominava a divisão social do trabalho por meio do sexo e da força física. Na sociedade escravista, que é a sociedade antiga, da Grécia, da Roma, do Egito Antigo, eu tenho já uma sociedade hierárquica e que o trabalho braçal, a sociedade ela é predominantemente rural e a maior parte da riqueza ela advém do trabalho braçal que era realizado pelos escravos. Lembrando que os escravos aqui eram os escravos de guerra ou escravos por dívida. No terceiro modo de produção, que é o modo de produção feudal, eu vou ter também uma sociedade bem hierarquizada, onde eu tenho na base os servos, depois eu tenho os senhores feudais, eu tenho a nobreza, o clero e lá em cima da pirâmide o rei. Né? Nessa sociedade não tinha como você deixar um extrato para ir para outro extrato, né? Ela não tinha mobilidade social. E, por fim, na sociedade capitalista, eu tenho os burgueses e o proletário, onde os burgueses, eles são os que detêm os meios de produção e o proletário é o que vende a força de trabalho, é o que tem a força, é o que detém a força de trabalho. E que nos 3 primeiros modos de produção, o comunal, o escravista e o feudal, nós tínhamos uma separação entre rural e urbano. Só depois, com a consolidação da sociedade capitalista, é que eu vou ter essa diferença entre o administrador e o executor, onde o trabalhador vende apenas sua força de trabalho, ele não detém mais os meios para produzir. Certo? Aqui é um exemplo da divisão social do trabalho, né, em Durkheim, onde as sociedades ocorre um tipo de organização do trabalho que busca a cooperação e a integração. Durkheim sempre muito preocupado na questão da cooperação, da integração, porque ele está baseado numa visão positivista. E aí eu vou ter
a solidariedade mecânica, a solidariedade orgânica, e ele percebe que essas sociedades complexas, elas vão ter um aumento populacional, exigindo novas formas de interação social e novas formas de integrar esses novos indivíduos. Por isso que as instituições para Durkheim, como a família, a escola e o Estado, são tão importantes, porque eles têm papel de integrar esses indivíduos a essa nova sociedade. E essa diferenciação social é que quanto mais complexa for essa sociedade, mais forte deve ser a divisão social do trabalho, né, exigindo novos modos de novos espaços de produção, né, segmentando ainda mais o processo de trabalho, porque a sociedade está aumentando, eu preciso de mais produtos, então vou precisar de mais pessoas trabalhando. Isso na visão de Durkheim. Então, na visão idealista dele, todo mundo estaria empregado e feliz, trabalhando e muito, muito satisfeito com a sua posição social. Aí a gente vem agora falar um pouquinho, né, dos sindicatos, da organização dos trabalhadores. É importante dizer que o sindicato, ele é uma forma de organização dos trabalhadores. É uma das, não é a única, né? E que, por muito tempo, o sindicato, ele foi visto como o único que poderia fazer a mediação dessa relação do capital e do trabalho, né? O sindicato, ele seria o responsável por estar mediando a questão das leis trabalhistas, a questão dos direitos trabalhistas, né? E os sindicatos, eles surgem numa época onde o trabalho, como mostra aí na foto, né, totalmente precário, sem uso de segurança, segurança zero aí. Essa foto é bem emblemática porque mostra, né, os trabalhadores na hora do almoço, onde eles estão sentados numa viga sem total segurança. E os sindicatos, eles surgem no momento onde a classe trabalhadora, ela está muito vulnerável, né? É óbvio que tem toda aí uma discussão acerca do papel do sindicato, né, nos dias atuais, inclusive com as novas leis trabalhistas, onde eu tenho a possibilidade de negociar com o patrão, e o sindicato, ele é essa instituição que perde força, mas a questão é que, outra foto bem conhecida, que é o Charlie Chaplin, naquele filme no filme Tempos Modernos, onde ele mostra aí o exemplo de sociedade, né, fordista, né, um modelo de produção fordista, já bem característico do final do século XIX para o início do século XX. E é nesse momento onde os trabalhadores, eles sentem a necessidade de se organizar, né, de ter uma organização, porque eles também reconhecem que no processo de trabalho é uma maneira de reforçar, né, o que está acontecendo hoje, mostra como os trabalhadores, eles são importantes, necessários. E aí, o sindicato, ele atua como essa instituição que vai mediar essas relações entre empregadores e empregados. Existe também toda uma discussão que o sindicato também trava, né, que é a questão acerca dos empregadores, a questão de ver o papel das empresas, e sendo que uma das coisas que não se discute é que
entre o empregador e o empregado, ele tem menos poder nessa relação. E é por isso que a gente tem Código de Leis Trabalhistas, na CLT, que vem regular as relações de trabalho, porque entende que os trabalhadores eles estão numa posição de desigualdade de poder e que não tem capacidade de negociação. Não é capacidade intelectual, mas é capacidade de poder mesmo, né? E aí tem todas essas questões que os sindicatos eles levantam. É importante também dizer que nessa perspectiva, o Adam Smith, que é um economista, ele também vai discutir a divisão social do trabalho, né? Que é a divisão social do trabalho, ela seria responsável pelo enriquecimento das nações e o desenvolvimento. Se uma nação ela está se desenvolvendo, ela vai especializar aquele grupo de trabalhadores. E quanto mais forte for essa divisão social do trabalho, mais riqueza e mais desenvolvida é aquela nação. E isso seria capaz também de aumentar os postos de trabalho por fim, produzir mais riqueza. Isso na visão de Adam Smith, né? E aí a gente tem agora essa parte da metamorfose, né, dos modos de trabalho, e basta lembrar daquela, se você passou por geografia, e a gente faz um link aqui com a matéria de geografia, falando justamente sobre como esses modos de produção, eles se modificam, principalmente ao longo do século XX, onde se identifica primeiro o Fordismo, né, que é característico daquela imagem do Chaplin, né, que a gente viu, dele trabalhando na linha de produção, onde eu tenho uma linha de montagem, onde a preocupação era maior produtividade e o menor custo, né? Se havia uma preocupação muito intensa sobre a questão da produção. E contemporâneo ao Fordismo, eu tenho o Taylorismo. O Taylorismo era a preocupação da racionalização do tempo do trabalho. Então, quando eu tenho o Fordismo, que ele estava preocupado em aumentar a produtividade e ter menor custo na produção, o Taylorismo ele vem reforçar a questão das atividades, que aquela atividade seja gaste o menor tempo possível. E hoje eu já tenho uma característica de outro modo de produção, que é o toyotismo e o volvismo, né, onde eu tenho uma pessoa que executa, ao invés de uma tarefa, tenho diversas tarefas, e eu tenho também o uso intenso da tecnologia, ao mesmo tempo em que eu tenho o aperfeiçoamento daquela atividade, o uso da criatividade e a capacidade de trabalho coletivo, né? Mas isso é uma característica do que a gente tem visto hoje. Aqui é uma fábrica de carros, vocês podem ver na foto, bem característico do modelo fordista, né? Criação de peças, menor tempo de gasto. Aqui uma fábrica têxtil. E aqui, essa imagem, ela é bem clara quando eu estou falando do Taylorismo, porque é para a pessoa não gastar, inclusive, tempo, desperdiçando tempo para comer. Então, é tudo mecanizado, tudo calculado o tempo todo, muito racional. E o toyotismo, né? O produto é feito de acordo com a necessidade, não tenho mais a questão do estoque, eu não tenho as fábricas elas vão cair e isso gera um alto número de desempregos, principalmente depois da crise de 29, né? Se ficou preocupado com a questão do estoque sem ter quem comprar. E uma característica também do toyotismo é essa flexibilidade que vai trazer
uma precariedade da condição de trabalho. Eu perco a estabilidade, até porque eu estou numa realidade onde eu não sei até quando vai ser necessário trabalhar, é muito instável, né? E daí essa flexibilidade, né? A questão dos contratos temporários, principalmente, da questão do trabalho de meio período, né? O home office, é o que a gente está vivenciando hoje, né? O trabalho ele é trazido para o ambiente privado da casa e muitas vezes você acaba trabalhando mais e perdendo o seu tempo de qualidade de vida. Isso é uma das questões que a sociologia ela vai trazer, né? É muito importante também pensar que nesse desenvolvimento do toyotismo, as desigualdades elas vão se aprofundar, né? Principalmente se eu estou falando de desigualdade de gênero e raça no mercado de trabalho. A gente ainda tem muitas questões que precisam ser superadas, principalmente na nossa sociedade brasileira, onde mulheres que têm, em média, mais qualificação do que os homens, elas ainda ocupam menos cargos de chefia, gerando uma renda menor, sendo que elas não só trabalham fora, mas também elas associam o trabalho doméstico, muitas delas, né, são as chefes de família, e dentro dessas desigualdades que eu posso perceber que a gente que estuda, né, sociólogos percebem no mercado de trabalho, além das desigualdades de gênero, associa-se ainda os de raça, porque dentre as pessoas pobres, os negros são os que ainda têm mais limitações educacionais, são os que sofrem de um racismo estrutural, que corrobora, né, que ajuda, que fortalece uma visão de que aquela pessoa não está preparada para aquele lugar, que não tem, por exemplo, a gente tem pouquíssimos negros bem-sucedidos. Quando a gente vê uma imagem de um médico, por exemplo, a gente dificilmente pensa na pessoa negra como um médico. E quando nós vemos um, um negro, a gente associa a um status menor. Lembra que no começo da aula eu falei que o trabalho está relacionado ao status? Quando nós visualizamos negros de ternos, a gente tende a achar que são seguranças e homens brancos de ternos são executivos. Então, inclusive, tem uma pesquisa no YouTube que justamente mostra para dois grupos fotos de pessoas brancas e negras nas mesmas situações, e é interessante ver como esse racismo estrutural ele está internalizado nas pessoas, né? Que conseguem perceber que numa mesma foto, a mesma cena, ter significações diferentes. Bom, e é isso, né? A nossa aula, ela finaliza, né, aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvida, eu estou disponível no grupo de WhatsApp, sempre de 1 às 5 da tarde, de segunda a sexta. E caso você tenha outras questões que queira discutir, vocês podem falar por lá, certo? Lembrando da necessidade da leitura dos capítulos e dos textos que tem no exercício para a sua resolução, certo? Então, até mais e até a próxima aula.